Olá meus amigos, eu sou o professor Adriano do canal História em Minutos. Hoje eu gostaria de estar falando para vocês sobre a nossa bandeira nacional. O conceito da atual bandeira brasileira foi criado por Raimundo Teixeira Mendes, com a colaboração de Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. É um dos símbolos nacionais brasileiros. O campo verde e o losango dourado da bandeira imperial anterior foram preservados. O verde representava a Casa de Bragança, de Dom Pedro I, enquanto o ouro representava a Casa de Habsburgo, de sua esposa, a imperatriz Maria Leopoldina. O círculo azul, com 27 estrelas brancas de 5 pontas, substituiu o brasão de armas do Império. As estrelas, cuja posição na bandeira refletem o céu visto no Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889, representam as unidades federativas. Cada estrela representa um estado específico, além do Distrito Federal. O lema Ordem e Progresso é inspirado pelo lema do positivismo de Auguste Comte: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Antes dessa bandeira, o Brasil teve outras bandeiras. Vamos a elas. A primeira bandeira a ser hasteada no Brasil foi a bandeira da Ordem de Cristo. Os territórios portugueses na América, o que corresponde aproximadamente ao que hoje é o Brasil, nunca teve uma própria bandeira oficial, uma vez que a tradição portuguesa incentivava o içamento da bandeira do Reino de Portugal em todos os territórios do Império Português. Os símbolos brasileiros eram bandeiras marítimas, utilizadas pelos navios mercantes portugueses que navegaram para o Brasil. Uma nova bandeira foi então introduzida para navios mercantes que navegavam ao Brasil. Ela tinha um campo branco com uma esfera armilar de ouro. A esfera armilar tinha servido como emblema pessoal de Manuel I de Portugal. Durante o seu reinado, navios portugueses usaram-na amplamente e, eventualmente, ela tornou-se um emblema nacional de Portugal e, mais especificamente, do Império Português. Apesar de representar todo o Império Português, a esfera armilar começou a ser usada mais amplamente no Brasil, a maior e mais desenvolvida colônia portuguesa na época. Não só em bandeiras marítimas, mas também em moedas e outros meios de comunicação. Ela e depois esta a seguir se tornaram eventualmente as bandeiras não oficiais do Brasil. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de reino, e os reinos de Portugal, Brasil e Algarves estavam unidos como um único estado, e passou a ser utilizada esta bandeira. Apenas depois da independência que foi criada a primeira bandeira oficial do Brasil e passou a ser usada para representar o novo país. Com a consagração de Dom Pedro I como imperador do Brasil, a coroa real que ornava o brasão foi substituída pela coroa imperial. Após a proclamação da República, um dos líderes civis do movimento, o advogado Rui Barbosa, propôs um desenho para a bandeira da nova nação, fortemente inspirado na bandeira dos Estados Unidos, hasteada na redação do jornal A Cidade do Rio. A bandeira é composta por 13 listas horizontais alternadas em verde e amarelo, tendo no canto superior 21 estrelas em campo azul. A bandeira de Rui Barbosa, que foi usada por apenas 4 dias, também chegou a ser hasteada no navio Alagoas, que conduziu a família imperial brasileira ao exílio. Em São Paulo, nos primeiros dias da República, foi hasteada no Palácio do Governo a bandeira criada por Júlio Ribeiro, que veio se tornar posteriormente a bandeira de São Paulo. Marechal Deodoro, que foi monarquista por toda a sua vida, aceitou e proclamou a República devido à instabilidade política e sugeriu que a nova bandeira republicana fosse igual à bandeira imperial, com a eliminação da coroa imperial, que era acima do brasão de armas. Um decreto emitido em 19 de novembro de 1889 legalmente substituiu a bandeira usada sob a monarquia constitucional com a nova bandeira nacional. Em 11 de maio de 1992, a Lei nº 8.421
alterou o globo celeste com a adição de mais 6 estrelas. As posições precisas das 27 estrelas no globo fazem da bandeira brasileira uma das mais complicadas de se reproduzir. A posição e dimensões exatas de cada componente da bandeira são definidas em lei, bem como a associação das estrelas com os estados e o Distrito Federal. Eu espero que você tenha gostado, fiquem com Deus e muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo.